Tudo bem, Nath? Olá, boa noite. Boa noite. Ele conseguiu uma horazinha aí pra gente, muito obrigado. Essa agenda corrida. Agenda de pediatra na sazonalidade é assim que sana. Exatamente, muito obrigado aí e Eu que por trazer agradeço. também tantas informações bacanas para todos aí. Eu que agradeço o convite. Vamos colocar um pouquinho as pessoas para pensarem sobre uma doença que parece que não acontece, que não é grave, mas que traz tanta repercussão aí para a vida adulta, né? Sem dúvida, sem dúvidas. Ô, Nájila, mas assim, apresentando você para os meus seguidores aí, conta um pouquinho sobre como que aconteceu essa paixão pela pediatria. Conta um pouquinho da sua história com a pediatria. Na verdade, eu acabei a faculdade jurando de pé juntos que eu não faria pediatria de consultório. Eu fui para pediatria porque eu queria a oncologia pediátrica. E automaticamente eu precisaria passar pela pediatria. Então eu fiz a residência, no último mês de residência eu fiz o meu estágio obrigatório no Hospital do Câncer em Barretos. E aí lá eu decidi que a oncologia ela não era para mim. Não Sim, tinha estrutura emocional para ver aquelas famílias receberem aqueles diagnósticos sem prognóstico nenhum. E sim. aí acabei a residência e abri o consultório. Falei, vamos ver o que vai virar. E aí eu me apaixonei pela puericultura, por conseguir promover a saúde das crianças para se tornarem adultos mais saudáveis. E automaticamente, quando eu acabei a residência, foi quando eu comecei o meu acompanhamento com você e a nova relação com o alimento, né? Porque era catastrófico minha alimentação. E Quem aí eu não me sabe, apaixonei. assim, durante a residência médica, né, é um período que a gente tem de quase escravidão, né? Você não pode faltar, se você está doente, você tem que ir, não tem, mal tem day off, quando você tem um dia off, você vai pegar um plantão, então você já volta para o Exato. dia seguinte mais quebrado ainda, come na hora que dá, né, come o que E tem, come. exatamente. Quando come, atividade física acaba ficando de lado, então é um período que assim o médico, sem dúvida, deixa a saúde de lado. Isso acontece com muita, muita frequência. Mas muito bacana essa questão sua, até com a oncopediatria, né? Sem dúvida, eu acho que é uma das áreas da medicina que você tem assim uma demanda energética cada vez mais pesada, Sim, né? admiro realmente quem consegue seguir essa área, porque acho que precisa, né? Sim, Mas precisa ter um aporte psicológico muito grande, que a gente não é treinado para perder paciente, né? A gente é treinado como se fosse Deus. A gente não é, a gente ao longo da vida você aprende isso, mas ali na onco acho que é um pouquinho mais intenso isso, então eu não tinha estrutura psicológica para isso não. sem dúvida, sem dúvida. Durante a minha graduação também a gente passou pelo INCA e tinha lá no Rio de Janeiro, tinha famílias que abandonavam as crianças lá. Era um negócio que assim era inimaginável, né? Que E, coisa. então, nossa, era muito triste, muito pesado todo aquele desgaste, né, que acontece energético mesmo, né? Sim. São coisas que a gente não consegue explicar. Acho que a gente ainda não tem uma maturidade tão grande, né, de ver uma criança com câncer, né? Então, assim, o que que ela fez ali para estar daquele jeito, né? A criança não entende nada do que está acontecendo, né? Ela está sempre Sim, sorrindo. Eu falava, inclusive, que eu queria a oncologia pediátrica por conta disso. Que a criança é um ser muito iluminado, né? O mundo está desabando e ela continua sorrindo. sim. Mas a demanda que a família te traz é muito grande. Isso eu percebi lá e aí isso para mim era demais, assim. Eu não iria conseguir consolar uma família que não tem consolo, né? Você fala o Sim, quê para uma família que acabou de perder uma criança de 5 anos? Você não sim, tem o que falar. sim. Então, E para esse é o mim, nosso bate-papo de hoje, tem muito a ver com até o futuro das crianças, né? Porque, sim. sem dúvida, a obesidade hoje é o segundo maior fator de risco para qualquer tipo de câncer. A obesidade hoje ela só perde para o tabagismo. Então, os dois maiores fatores de risco para qualquer tipo de câncer são evitáveis. Você Então, pode não ser obeso e não fumar, né? Então, esse nosso bate-papo assim hoje vai ser muito bacana para alertar os pais sobre essa verdadeira pandemia
que vem acontecendo hoje, que é a obesidade infantil. Quando você começou lá na residência, né? E quando você terminou a residência, hoje atendendo aí no seu consultório, você vem observando um aumento no número de crianças com obesidade infantil? Absurdo, absurdo. É até assustador, na verdade. Já vinha acontecendo, né? Eu formei em 2018, abri o consultório. De 2018 até um pouquinho antes da pandemia, a gente, gradualmente, todo ano, a gente já via muita criança obesa, muito erro alimentar, e assim, é um erro alimentar familiar. Não é só a criança que come mal, né? É a família inteira que come mal. E nesses 2 anos de pandemia aí o boom veio com tudo. Por falta de idas às escolas, o confinamento, as crianças todos, os pais trabalhando home office, então as crianças todas nos enlatados, embutidos, é absurdo, assim, desses 2 últimos anos foi absurdo. Crianças que eu vi antes de entrar na pandemia e que voltaram para uma consulta de rotina, logo que amenizou tudo, é absurdo, assim, é assustador a hora que você coloca na balança, assustador. Sim, e foi um momento assim que aliou, né, além da alimentação, o sedentarismo, né, que as crianças também Sim. ficaram mais em casa, não tinha mais a parte lúdica, não tinha mais o esporte, né? Então eu até brinco, é como se você estivesse enchendo o tanque do carro e o carro está na garagem. Aí todo dia você vai e enche um pouquinho o tanque do carro, chega uma hora Sim. que começa a Ele transbordar. transborda, Né? e transbordou, absurdo. E assim, nada, não são situações que assim a gente não consiga reverter, mas a gente tem essa sensibilidade de também não ficar passando pano, né? Não ficar também falando assim, ah, não, mas está normal engordar um pouquinho, né? A gente não quer que isso se torne uma normalidade, né? Visto porque hoje até é considerado normal ser obeso hoje, né? Porque mais da metade da população está acima do peso, né? Então, Sim. se mais da metade da população está acima do peso, é normal ser obeso. E essa questão de romantizar a obesidade, eu fico com muito cuidado. Se a pessoa tem uma autoestima legal com a obesidade, não tem problema, mas a questão de falar da saúde, né, isso não é a saúde. A obesidade Sim. ela faz parte, né, do CID, é uma doença, né? Então, e é uma das doenças que mais matam no mundo hoje. E a gente consegue evitar e prevenir que muitas doenças ocorram agindo de forma preventiva. E Sim. muitas vezes isso acontece desde a gestação, né, Nádia? Você também faz sala de parto, né? Então tem aqueles bebês que todo mundo acha que é bonitinho, porque ele nasce grande, forte, né? Ele tem um pavor do pediatra falar que o bebê tá nascendo com 3,9 kg. O pediatra até faz, nossa senhora, o coração até acelera de saber a condução daquele bebê, pelo menos nas primeiras 48 horas de vida ali, é tenso. Exato, A exato. desordem que causa no corpo desse bebê nas primeiras 48 horas de vida, de ela ter vindo acima da curva, que é o grande para a idade gestacional, que a gente chama o GIG, o filho de mãe diabética, é assim, absurdo, absurdo. E explica assim para os nossos seguidores, por favor, como que é essa questão do bebê grande, né? Quais são as condições que geralmente acontecem na gestação para o bebê nascer grande, com peso acima, desde aí da concepção? A maior causa mesmo do bebê GIG, né, do grande, é o filho de mãe diabética. Seja ele a mãe diabética prévia ou a diabetes gestacional. O mais intenso na diabetes gestacional ou naquela mãe que é prévia já insulino dependente. Daí você faz o pico de insulina ali, aquele bebê ele vai só aumentando a insulina dele e crescendo, crescendo, crescendo. A desordem hormonal que ele causa ali. Então, os dois maiores fatores, o principal, na verdade, é o filho de mãe diabética, que a gente coloca como CID, o filho de mãe diabética. E aí, quando ele sai, né, da barriga, que ele vem para o mundo, a gente tem que fazer um controle muito rigoroso de glicemia dele, porque ele está acostumado a viver no auge da insulina. Então, ele está produzindo como se ele tivesse com muita insulina para repor aquela glicose ali. E a hora que a gente tira ele da barriga, ele não tem aquele monte de insulina. Então, o corpo dele não entende o que está acontecendo, produz muita insulina porque acha que precisa produzir, e aí ele começa a fazer as hipoglicemias, que aí são nosso terror na maternidade, é os bebês hipoglicêmicos, que daí eles ficam sonolentos, não mamam, entram mais em hipoglicemia ainda, que é a queda do açúcar, e aí a gente tem que colocar soro e fica dentro de incubadora.
E fora o restante aí, a gente vê que o aumento de obesidade na primeira infância vem muito das crianças que foram filhos de mães diabéticas, que tiveram as bochechas que as avós adoram. A hora que nasce um gordinho que a avó fala, ai, que lindinho, a gente... Não, não é. Ele é lindo, Exatamente. mas o fato de ele ser grande não é Sim. A gente vê o tanto que isso é cultural, né? Se você cultural. coloca um bebê que nasceu no peso normal e um bebê que a gente chama de macrossômico, que é quando ele nasce com peso acima, né? Você vai achar que é mais saudável que está com peso acima. Não, esse daqui está mais saudável. E, na verdade, por dentro, sem dúvida, as repercussões metabólicas, né? Para ele ter crescido daquele tamanho, principalmente por conta da insulina, a insulina muito alta, a insulina é um hormônio anabólico, né? Mas é um hormônio anabólico tanto para gordura quanto para músculo, então ele nasce com uma gordura mais aumentada e, sem dúvida, essa questão das hipoglicemias que ele vai tendo depois, a criança está em desenvolvimento. E essas hipoglicemias, para a parte cerebral, isso assim, é muito, 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 muito. Depende, se a gente não faz um controle rigoroso ali, né, a chance da criança convulsionar na maternidade pelas hipoglicemias, e aí automaticamente você lesa neurônio, lesa, é gigante, né? A criança convulsionar por hipoglicemia é algo que a gente não gosta, não quer que aconteça, não. Exato, exato, exato. As hipoglicemias são assim, absurdamente mais sintomáticas, né? Dão mais sintomas do que as hiperglicemias, né? Eu falo muito isso. É um paciente que, às vezes, até um paciente adulto, né? Que está com uma glicemia de 300. Talvez ele está só com a boca seca e urinando um pouco mais. Agora, esse paciente está com a glicemia de 30, ele desmaiou, né? E se ninguém acudir ele lá, vai morrer, né? Vai, Então, essas hipoglicemias são muito perigosas mesmo, e evitar isso começa desde a gestação. Então, a gente começar a cuidar disso desde a gestação, se possível até antes, né, da gestação, com uma preparação ali pré-concepção, né? Então, isso aí seria o nosso mundo perfeito. Mas, já que isso às vezes não foi feito, né, depois que a criança já está acima do peso, a gente tem muito o que fazer ainda. Eu costumo falar nos pacientes que falam assim, não, mas eu tenho genética de ser obeso, minha família toda está acima do peso, né, isso é genético. E eu falo que a genética ali está sendo muito a genética do estilo de vida, né? Então, não é que é genético, é o que o estilo de vida do pai, da mãe, da avó, é tudo bagunçado, o filho vai sendo uma esponjinha, né? A gente tem uma tendência à repetição. Isso eu vejo nítido no consultório. Acho que eu não consigo contar em uma mão. O paciente que eu tenho obeso por alguma alteração genética mesmo, alguma síndrome, algo do tipo. A maioria dos obesos de consultório, quando vem a mãe, pai ou avós, que é com quem às vezes passa o dia, alguém da família também tem sobrepeso ou obesidade. É difícil, uma criança obesa e o pai e a mãe dentro dos padrões, sem erro alimentar, é muito difícil. Eu acho que, puxando rápido assim na memória, não tenho nenhum. Todos que eu tenho obeso no consultório, o hábito alimentar é exatamente igual na família inteira e toda a família está entrando na mesma desordem metabólica, no mesmo ritmo de obesidade e no erro alimentar gravíssimo. Sim. Eu não trato criança de obesidade infantil. Eu não trato a criança sem antes vir pai, mãe. Se a criança fica com a avó vem também para consulta, né? Porque a criança não vai no mercado e ela faz a compra no mercado, né? Então, quem faz a compra é o pai. Então, o pai, a mãe. Então, quem está ali com a criança é essa pessoa que eu tenho que tratar. E muitas vezes essa pessoa tem que emagrecer também. Tem um estudo norte-americano muito legal que ele fala que quando o pai e a mãe estão acima do peso, a chance do filho ser obeso é 80%. 80%. Tudo, né? Então, a criança é o ambiente que ela vive, né? A criança ela não aprende pelo que você fala, ela aprende pelo que ela vê. Então, se ela vê o pai e a mãe comendo, tomando Coca-Cola no café da manhã, para ela que deu certo. Quem toma água no café da manhã que é o errado para ela. Então, a criança ela vai pelo exemplo, não tem como fugir à regra. Sim, sim. Até uma seguidora colocou ali, tem gente que acha que dar amor é dar doce, né? Então, essa parte cultural, né? É muita cultura. Tanto é que, normalmente, quando eu vou fazer a consulta de introdução alimentar, eu peço para a avó vir junto.
Porque a minha maior briga na introdução alimentar é com as avós. Porque é cultural achar que o danoninho é comida de criança, a bolacha maisena é comida da criança ficar chupando o dia inteiro, o biscoito de polvilho. Então, e aí eu até brinco assim, né, que quando a criança quer colo, você vai deixar a criança mal acostumada, mas doce não tem problema nenhum você dá. É difícil, é muito cultural. A nossa briga é com a cultura. E a indústria alimentícia ela é muito forte, né? Ela é absurdamente forte. Então é difícil a gente rema contra a maré, na verdade. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Vem com esses alimentos pseudo-fit, pseudo-saudáveis, né? Isso daí, cada vez que lançam um, eu já olho assim com desespero, né? Daí você vai olhar o primeiro ingrediente, açúcar, o segundo, maltodestrina. Exato. O outro amido modificado, né? Isso tudo, pessoal, são tipos de açúcar, né? Só escondido, só. Exatamente, exatamente. E a questão de você ter observado na sua rotina alguns diagnósticos de doenças autoimunes, você observou aumento nos diagnósticos recentemente? Ainda não, mas a gente está vendo assim, a sociedade tem soltado bastante estudo de que nos outros, assim, o pessoal tem relatado muito o aumento de doença autoimune por conta do aumento da obesidade, que o corpo tem atacado tudo, né? Ele está entendendo que tudo está desorganizado ali. Sim. Mas ali no consultório, eu particularmente ainda não. Uhum. Mas vejo os colegas relatando um aumento muito grande. Sim. E a gente entender a obesidade como uma doença inflamatória. O corpo inflamado, ele começa a ficar hiperreativo, né? E quando ele começa a ficar hiperreativo, ele começa a atacar, muitas vezes, as próprias glândulas do nosso corpo, né? Então, a maioria das doenças autoimunes, né, que são frutos de doenças inflamatórias, o corpo começa a produzir anticorpos, que é como se o exército nosso começasse a atacar o nosso próprio país. Né? Então, isso acontece, sem dúvidas, um dos grandes responsáveis pelo aumento das doenças autoimunes, que muitas vezes isso vai ser descoberto numa fase de um adulto jovem, né? Mas que teve aquele fundo desde lá de trás, aquele paciente que teve aquela inflamação crônica, que ficou por muitos anos, e isso acabou culminando com o aparecimento de doenças autoimunes. Né? Então, muitas coisas não são por acaso, né? É que são inflamações crônicas, silenciosas, que vão acabar causando essa doença. A longo prazo, né? Ela vem a longo prazo, ela não vem ali no momento. É o que eu bato muito na tecla no consultório, quando a criança está evoluindo para um sobrepeso e depois para uma obesidade. É isso. Hoje, a família não vai ver problema em saúde na criança. Ela vai ser a criança fofinha, bonitinha, que come bem, não fica doente, ou fica doente igual a todas as crianças, mas vai ser um adolescente adulto com muitas doenças crônicas. Diabetes, pressão alta, colesterol, e aí é aquele adulto que vive à base de remédio e continua se alimentando muito mal, né? Eles vão pro remédio achando que é a solução do problema e o erro alimentar só se agrava mais. Sem dúvida. Logo quando eu me formei em 2011, né? Eu não observava tanto o diagnóstico de diabetes tipo 2 em adulto jovem. Geralmente a gente observava o diabetes tipo 2 era em casos raros de diabetes autoimunes. A gente tem o diabetes tipo MOD, você tem o diabetes tipo LADA também, são dois tipos ali autoimunes que geralmente assim, é mais raro de observar. Sim. Agora, observar o paciente tipo 2, né, adulto jovem, nossa, isso daí foi uma mudança de paradigma, e por conta principalmente da obesidade. Sem dúvida, a obesidade infantil, né? O paciente já está obeso desde criança, essas doenças crônicas vão começar a dar sinais mais cedo e ele vai abrir quadros de doenças mais severas muito mais cedo. Né? Um paciente que às vezes descobria um diabetes tipo 2 só no final da fase adulta, por conta do aumento da obesidade infantil, você arrastou ele. Mais cedo. E quando você faz um diagnóstico de diabetes mais cedo e o paciente não se cuida, geralmente 10 anos depois ele já começa a ter as complicações. É um problema de cegueira, é um problema de circulação com amputação. E aí, antigamente, isso o paciente descobria com 50, 60 anos, ele ia ter os problemas com 70. Hoje, ele faz diagnóstico com 20, ele tem problema com 30. Né? E isso é muito triste, porque eram coisas que a gente podia evitar. Né? Então, quando você está diante de uma doença que ela era evitável, puxa, isso é muito triste. Uma vez eu atendi um paciente que era um ortopedista,
colega nosso também, e ele falou que ele fez uma cirurgia assim sensacional. Ele apresentou num congresso americano, ele fez uma cirurgia de pólio, né, num paciente pós-pólio, tal, que ele tinha uma dificuldade de andar, tal. Ele fez uma apresentação sensacional no congresso americano, né? E os americanos nem deram bola. Por quê? Porque pólio não existe na realidade deles Não. lá. Então, é muito mais a gente pensar na prevenção do que achar um negócio mirabolante que vai fazer o transplante de pâncreas, que vai... Não, pelo amor de Deus, pô, vamos agir na forma preventiva. Né? É muito mais fácil a gente trocar o óleo do motor do carro do que ficar trocando o motor fundido. Com certeza. Né? E a função do pediatra é essa, né? É a prevenção para a vida adulta. É isso que as pessoas têm uma dificuldade enorme. A gente é o caminho para uma vida adulta saudável, né? Então, eu bato muito na tecla e depois que eu tive uma melhora na minha alimentação, eu sou mais chata ainda em relação à alimentação. Pego no pé mesmo, pego no pé com água por conta dos históricos que eu tive de falta de água. Então, pego no pé de alimentação, de água, encaminho para profissional, multiprofissional, fono, quando tem seletividade alimentar, terapeuta ocupacional, psicólogo, mando a família inteira psicólogo para ter uma boa relação com o alimento, porque eu sou chata com isso. Sim, não, e é um exemplo, né? Então, o exemplo carrega, né? Então, sim, quando você sente isso na pele, né? E você vê que o profissional também faz a mesma coisa, né? Então, esse exemplo acaba carregando a informação de uma maneira muito maior, né? E questão de distúrbios de déficit de atenção, você tem observado? Acho que travou um pouquinho ali. Travou. Você tem observado também aumento no diagnósticos de TDAH, de distúrbios do déficit de atenção, nos seus pacientes pediátricos, ou assim, de escutar nos grupos aí entre os pediatras? A gente teve um aumento muito grande de diagnóstico nesses últimos 2 anos, tanto do déficit de atenção quanto do TEA, né? Tá muito em estudo ainda em relação à parte alimentar deles, se isso traz o prejuízo, se isso intensifica a síndrome genética, as síndromes, né, neurológicas deles. Mas a gente teve um diagnóstico muito grande. A gente está ainda vendo se é porque as famílias começaram a observar mais as suas crianças por estarem dentro de casa e entenderem qual é o déficit dessa criança, não esperar a escola trazer. Mas teve um aumento absurdo nesses 2 últimos anos de diagnóstico. Absurdo, absurdo mesmo. Mas a gente sabe que a parte alimentar está muito relacionada com a sinapse, né? Tipo, não tem como, são coisas que não tem como a gente... A sinapse é a corrente elétrica dentro do cérebro para passar todas as informações. Aí eu acho que não tem como... se você tiver uma alimentação pobre em proteína, carboidrato e vitaminas, não tem como esse cérebro funcionar adequadamente se ele não tiver um suporte para isso, um substrato para isso. Então, junto com a obesidade, teve um aumento muito grande do TEA e do TDAH. Sim, eu vejo essa relação assim, ela tem uma relação íntima muito grande, né? Porque o paciente que está tendo a glicemia mais alta, essa insulina mais alta, a atenção, a concentração dele despenca. Hoje tem sido estudado, para vocês terem ideia, e os seguidores estão acompanhando a gente, o Alzheimer, né? A síndrome do Alzheimer, que seria assim o grau mais elevado da demência, está sendo relacionado como diabetes tipo 3. Se você digitar no Google lá, diabetes tipo 3 e Alzheimer, você vai ver que é considerada a mesma coisa. Então, é quando esses efeitos neurotóxicos, né, da insulina, da glicemia elevada, cronicamente, começou a fritar o cérebro da pessoa. E se isso acontece desde muito cedo, aí começam a ter essas alterações. E eu vejo que como a neuroplasticidade do cérebro de uma criança é muito boa, quando a gente começa a diminuir o consumo de açúcar, o consumo de doces, essa criança ela evolui muito bem, muito bem. Mas essa mudança tem que ser feita assim, o mais breve possível. É evitar a gente ficar superalimentando as crianças, né? Hoje em dia, morre-se muito mais por excesso de comida do que por falta de comida, né? A gente sabe que a fome é uma realidade no mundo, eu sei que isso existe, mas hoje em dia, infelizmente, a superalimentação de crianças, né, a superalimentação dos adultos depois também, isso é uma causa de morte muito maior, em torno de 10 vezes mais no mundo todo, né? Na nossa realidade, né, por exemplo, se eu perguntar para todos que estão nos seguindo aqui, nos acompanhando, se conhece alguém que morreu de fome, na nossa realidade isso é muito difícil, né? Agora, quem morreu por excesso de comida, por complicações de obesidade, infarto,
AVC, hipertensão, tudo tem, bastante. Sim. E Então, aí isso daí... a gente no consultório ali, a gente bate muito na tecla dos 1000 dias, né, da criança, que é até os 2 anos, que é o auge da formação cerebral deles, que é o auge do desenvolvimento neurológico, psicomotor, é o auge da formação de imunidade da criança, que a gente pede encarecidamente para não utilizar o açúcar. Que o açúcar, ele vem aí como lesionador, né? Ele deixa a criança cada vez querendo mais e cada vez se alimentando menos do que realmente o corpo dela precisa, e a gente tem uma dificuldade na formação psicomotora, neurológica, do paladar, e é por isso que a gente bate muito na tecla, 0 açúcar até 2 anos. E, se possível, até mais para frente, né? Mas principalmente até 2 anos de idade, por conta do efeito dos picos de glicemia que pode acontecer ali. Sim, muito legal essa informação. O pessoal que está acompanhando a gente aí, essa regra dos 1000 dias, né? Esses números assim ficam fáceis a gente memorizar, né? Bom, e essa questão que você vem observando é alterações hormonais, né? Que eu atendo às vezes muitos pacientes com obesidade infantil, e aí a mãe vem falando assim: eu acho que meu filho deve ter um problema de tireoide. Eu acho que meu filho deve ter alguma alteração hormonal. Isso pode existir, sem dúvida, a gente tem que rastrear, mas na sua prática clínica, né, a maioria dos seus pacientes que estão acima do peso é por causa de uma alteração hormonal ou ele teve alterações hormonais por causa da obesidade? Teve alterações hormonais por conta da obesidade. Exatamente. Porque são aqueles pacientes que a gente vinha triando, porque depois de uma certa idade a gente faz a triagem de tireoide, colesterol como rotina, independente do peso, tudo. Então são crianças que vinham triando e vinham tudo dentro dos conformes. Quando começou a elevar peso, do sobrepeso para a obesidade, aí que começou a ter desordem de tireoide, a parte de colesterol toda alterada por conta da obesidade, e não ao contrário. Não tenho nenhum paciente que é por conta da tireoide que ele levou o peso. Sim. A queixa, na verdade, vem por essa. Ele aumentou demais o peso. Eu acho, minha tia, minha avó tem tireoide, eu tenho tireoide, eu acho que é por conta disso. Você rastreia, não tem nada. Daí você vai começar a buscar. Mas do que come? Não come nada. Mas não passa o dia inteiro sem comer? Ele come pão, ele come a bolacha, ele não gosta de verdura, legumes, ele come arroz, feijão e a carne às vezes. Ele gosta da linguiça. É assim, é nesse nível, assim, mas eu não tenho nenhum paciente que teve a desordem hormonal que aí entrou numa obesidade, é sempre ao contrário. Sim. Eu tenho pouquíssimos pacientes também que a causa primordial da obesidade era alterações hormonais ou alterações genéticas mesmo, né? A gente tem a síndrome de Prader-Willi. A síndrome de Prader-Willi é uma síndrome que a criança não tem saciedade. Então, ela come. Enquanto tiver comida, ela vai comendo. Ela não tem a saciedade. Então, é muito raro. Eu tenho dois pacientes no consultório e hoje a gente consegue ter um controle muito bacana delas. E o hipotireoidismo, a gente até, quando é congênito, né, quando já nasce na criança, o teste do pezinho acusa, né? Sim. Então, também se tivesse alguma alteração ali congênita, talvez apareceria ali no teste do pezinho, né? Agora, a maioria dos casos de obesidade, sem dúvida nenhuma, está por conta do hábito, do estilo de vida. Sim. E para a gente conseguir mudar esse contexto todo, não tem jeito, a gente tem que mudar a casa inteira, né? Então, o paciente que vem reclamando e fica brigando, né? Ele não come nada de direito, eu faço as coisas, não come nada, mas você vai ver a pessoa, né? Também não faz a parte dela. Não come. Quando começa a queixa de... Claro que tem a criança que ela é realmente muito seletiva e a gente trata esse distúrbio, mas quando você começa, vem a queixa de ele não come nada, ele não come nenhum legumes, ele não gosta de fruta, ele só come banana e maçã. A primeira pergunta que eu faço é para a mãe ou para o pai com quem está acompanhando: vocês comem fruta em casa? Eu não gosto muito. O pai come só banana. Aí você já matou a charada, você já entende o que está acontecendo ali. Porque ela só vê o pai comendo banana, só existe banana e maçã na casa dela. Então ela só vai comer banana e maçã. Os pais não comem legumes. Eu faço, mas eu não gosto de comer, mas eu faço. Mas o exemplo dele não come. Por que ele vai comer? Se o exemplo dele não come, o que ele entende? Não tem por que comer. Se a minha mãe não come, eu vou comer por quê? Sim. Sim. Então, você sempre consegue, na família, já achar o que está acontecendo. Sim.
Por isso é muito importante a gente tratar a casa inteira, né? Então, trazer, né, os familiares e eles passar também essa responsabilidade para eles, né? Então, não é só assim, não, já passei no pediatra, já passei no médico com meu filho, ele não tem jeito. Não, a responsabilidade, eu até brinco, ninguém é emagrecido, né? A Não, pessoa, ela faz parte ativa do processo, né? Ela vai conseguir emagrecer, mas vai ter o esforço dela também. Ninguém vai ser não é fácil, emagrecido, não. né? Digo, não é fácil, não. Sim, sim, sem dúvida. Eu falo que não tem cura. Obesidade não tem cura, tem controle, Tem né? Então, se controle, a gente exato. dá uma deslizadinha, tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento. E aí, na fase adulta, né, eu venho observando também, além desses pacientes com essas doenças crônicas, eu venho observando muito essa questão do transtorno de déficit de atenção, esse hiperdiagnóstico, que muitas vezes estão relacionados também à questão alimentar, diretamente com a alimentação. E uma dificuldade que eu vejo nas crianças, Nájila, é a questão dos lanches. O que geralmente você recomenda a criança levar para a escola? Você orienta algumas coisas? Eu oriento as frutas, eu peço para a mãe fazer um patê de frango, um patê de atum. Elas têm uma dificuldade gigantesca em lanche, porque para elas é assim, o que eu vejo muito ali no consultório é assim, eu vou mandar, por exemplo, vou fazer um bolinho de brócolis com farinha de aveia, mas na hora do lanche, o bolinho vai estar murcho e frio. Mas a criança não conhece o bolinho saindo do forno. O importante é ter uma qualidade do alimento. Tá tudo bem, tá murcho e frio. Quando ela estiver em casa, ela vai comer um quente. Mas ela é tudo, mas eu vou mandar fruta, morango, ele vai ficar quente até a criança comer. Mas é um morango. Prefere mandar, às vezes, um embalado, que a criança só vai abrir a embalagem, do que isso. Mas eu sempre oriento a fruta, o iogurte natural, aquele de 2 ingredientes para misturar com a fruta, uma granola. Quando é acima de 2 anos, um fiozinho de mel. Fazer esses bolinhos de brócolis com espinafre. Pode até colocar o trigo, não tem problema. É uma pequena quantidade de trigo que vai, mas conseguir mudar para uma farinha de aveia, uma farinha de grão de bico. Então eu sempre peço para ir comida de verdade, que eles compram na feira. E tá tudo bem ficar meio quente, meio murcho, não tem problema nenhum. O importante é a qualidade do alimento. Mas é uma dificuldade muito grande que as famílias têm. A gente até fala que é os lanches intermediários. O almoço e o jantar, eles sabem o que tem que fazer. Agora, o lanche intermediário parece uma coisa de outro mundo quando eu falo, tá tudo bem você mandar 3 tipos de fruta para ela comer na escola, não tem problema. Mas 3 frutas? Sim, 3 frutas, não tem problema. Melhor do que você mandar a bolacha passar tempo. Ou bolinho Ana Maria. É o bolinho da Maria. Isso é E, clássico também. e os pais também começarem a exigir da própria escola que a cantina também entregue alimentos saudáveis. A cantina Sim, consegue produzir o que eles quiserem, né? Mas sim. a partir do momento que não tem uma exigência por parte da escola, aí fica a Deus Sim. dará. Eu tenho 2 problemas com escolas aqui, é isso. Alimentação, quando é a criança que fica em tempo integral na escola, tem escola que não permite que a família leve o lanche, então tem que ser toda a alimentação que produz na escola, e é assim, assustadora. É assustadora. Onde às vezes o lanche intermediário é leite com mucilão e bolacha maisena. E o outro problema que eu tenho muito com as escolas aqui é quando a criança é mais com a questão de creche. A história de entrou lá amamentando, elas não aceitam leite materno, tem que introduzir fórmula. E se é uma criança que entrou com 4, 5 meses, eles ficam me pressionando para introduzir alimento, porque os outros amiguinhos da escola já iniciaram a alimentação, e porque só o meu paciente, que não tem 6 meses, não entrou. Então é uma briga muito grande que eu tenho com as escolas aqui. Eu Nossa, canso de isso é fazer triste. relatório de que está proibido introduzir alimentos, que está proibido fórmula, que eu solicito que liberem leite materno. É triste, eu acho muito triste. Mas é Não, uma isso é um briga grande crime. aqui. Isso é um Eu crime. falo que assim, é simples, né? Você pegar os principais órgãos de saúde da criança, Sociedade Brasileira, Paulista, o Ministério da Saúde, defendem a amamentação até 6 meses e a escola vai contra isso. Já começa pelo fato de que a mãe volta a trabalhar, a criança tem 4 meses de idade. Já começa a divergência aí. A conta não fecha, né? Não fecha, não fecha.
Mas mesmo assim, então, já que a mãe tem que voltar a trabalhar, ela tem a opção da escola, então vamos a escola entrar num acordo, né? Para poder manter a saúde dessa criança. E está mais do que comprovado que a falta do aleitamento materno exclusivo até 2 anos é um fator de risco para a obesidade infantil. A introdução precoce de fórmula e de alimentos é um fator de risco para a obesidade infantil. Sem dúvida. Então, são tantas informações bacanas que a gente está trazendo aqui, dessa clareza que a gente precisa ter com a alimentação das nossas crianças, né? E isso parte da gente. A gente tem responsabilidade total em cima disso, né? Não é para jogar essa responsabilidade para a criança, né? E a partir do momento que ninguém reclama, né, as escolas vão fazendo, no caso das escolas, vão fazendo do jeito que querem. Então, a partir do momento que ninguém questiona, você vai aceitando tudo. E vira uma bola de neve, né? Automaticamente você acostuma a criança a comer na escola, no meio do lanche ali, leite, mucilão e bolacha maisena. A hora que ela chega em casa aos finais de semana, você acha que ela vai querer comer uma uva? Ela não vai querer comer a uva. Porque o mucilão é doce, a bolacha maisena é doce. E aí você vai viciando cada vez mais o paladar dessa criança e aí a bola de neve se instala, né? Mas é difícil. A questão da alimentação é muito difícil. Eu acho que a segunda coisa que eu tenho mais dificuldade no consultório é isso. Primeiro é conseguir manter um aleitamento materno exclusivo, que também é muito cultural. Tenho muita briga ali por questão de cultura e alimentação. Eles complicam demais. O que é simples, ele se torna complicado. Como oferecer determinados alimentos? É descascar, picar e oferecer. Não é aquelas coisas mirabolantes. O povo inventa demais e aí complica e aí acaba caindo nos enlatados, embutidos, nos embalados. Eu falo assim para as famílias, para vocês saberem se o alimento é alimento mesmo ou se só tem porcaria lá dentro. A hora que você pegar na prateleira do mercado, quanto tempo faz que ele foi produzido e que ele está ali no mercado? E quanto tempo mais ele dura na sua prateleira sem estragar? E aí você coloca ele lá na sua prateleira e coloca uma manga do lado e deixa o mesmo tempo do alimento e vê o que acontece. Você já mata ali na hora o que vale, o que tem corante, conservante e o que tem realmente nutrição. Mas é uma cultura, é muito difícil. Sim. A gente pega esses alimentos mesmo, embalados, a gente olha a tabela de ingredientes dele, é absurdo, né? Então, quando a gente pega qualquer alimento ali, embalado ou enlatado, e você olha a tabela de ingredientes, eles têm lá 10, 15 ingredientes, pelo amor de Deus, gente, isso daí não tem nada de saúde ali, né? Não tem. E é o que eu falei no começo, a indústria alimentícia é muito forte. Estava comentando com o Pedro. Domingo eu fui no mercado, queria comprar um pão de forma 100% integral. Não tem. Todos estão escritos 100% integral na frente. Aí você vai ler a tabela. Farinha de trigo integral. Aí a próxima é farinha de trigo enriquecida. Daí o outro é maltodestrina, açúcar. Daí eu falei, não tem nenhum. Não tem nenhum no mercado que é 100% integral. Nenhum. Mas na embalagem está escrito que é. Então, se você não aprender a ler rótulo, você compra coisa que realmente não é. Sim. Até no meu livro eu tenho um capítulo que eu dedico até a isso, né? Ensinar as pessoas a lerem essa tabela nutricional, né? Quando a gente está vendo uma lista de ingredientes, né? Qualquer embalado que tiver, o que vem primeiro é o que tem mais no produto, né? Então eu dou muito o exemplo da bolachinha de água e sal. A bolachinha de água e sal, né, é uma enganação da indústria, né? Então, eu até falo, pega um copo de água e pega um copo de sal, mistura, vê se você faz alguma bolacha. Faz o que você quiser, congela, cozinha, água e sal. Tenta fazer bolacha só com água e sal. Não faz. Não faz, né? Então, bolacha de água e sal é bolacha de amido, água, sal, açúcar, um tanto de conservante. Então, se tivesse escrito no rótulo lá, né? Logo no embalado, bolacha de amido, água e sal. Com certeza ela não venderia igualmente como é a bolachinha de água e sal. Porque a água e sal é clássica do chazinho da noite, né? Exato. Clássica. E 5 bolachinhas de água e sal é igual a 2 colheres de sopa de Nutella, tá, pessoal? Então...
É Vai melhor comendo comer sua a bolachinha de água Nutella. e sal aí e tenta emagrecer para você ver, viu? É melhor comer a Nutella, porque você só vai conseguir comer uma colher, não vai conseguir comer duas, então Exato, fica melhor na exato, Nutella. exato. Não estou defendendo a Nutella, estou falando que a Nutella você sabe que faz mal, né? Então 5 bolachinhas de água e sal, foge disso, pelo amor de Deus, né? É igual o que eu tenho na questão das farinhas, né? Que o pessoal tem uma necessidade enorme de colocar no leite das crianças. Farinha láctea, o tal do mucilon. Ai, mas é o multicereais. Você vai ler a embalagem, o primeiro ingrediente é açúcar. A tal das vitaminas que eles falam que tem lá, vitamina A, B, que melhora a parte cognitiva da criança. Aí é lá embaixo, é o último ingrediente do alimento. Que Sim, tem tão pouco, que não faz nem cosquinha na parte cognitiva da criança. sim. Ainda mais Nem depois pode. de fritar a parte cognitiva com tanto açúcar, né? Exatamente, porque tem Então, tanto açúcar que já não tem mais neurônio para fazer a parte cognitiva. Mas sim. é Mucilon e o tal do sustagem são duas coisas que quando eu entro no mercado eu tenho vontade de jogar todos no chão e pisar em cima e estourar todos os saquinhos. Todos. Eu fico desesperado também quando eu vejo mucilon, sustagem. Nos idosos, quando eu vejo aqueles glucerna também, nossa, eu tenho assim, é desesperador, É desesperador. desesperador. É desesperador. Mas é o que a gente fala, vem de cultura também. A tal dessa necessidade de engrossar o leite da criança. E aí eu questiono no meu consultório. Mas alguma vez ela já tomou leite sem engrossar? Não. Já tomou engrossado? Não. Então por que você vai dar uma coisa engrossada sendo que ela não sabe nem o que é um nem o que é outro? Dá o sem O da engrossado. sua mama era grosso? Exato. Eu não sei por que a hora que transiciona para o leite de vaca tem essa necessidade. Ah, mas eu preciso colocar um achocolatado. Não, você não precisa. Ela não conhece o achocolatado. É você que está apresentando o achocolatado para ela. Se você oferecer o leite sem achocolatado, ela vai conhecer o leite sem achocolatado. Agora, se na primeira mamadeira você já colocar o achocolatado, aí é difícil tirar mesmo. Exato, exato. E um outro veneno que eu vejo nas crianças hoje em dia, né, que assim, eu tive exemplo em casa, assim, de familiar, né, os refrigerantes. Para mim, esse é um dos grandes responsáveis pela epidemia de obesidade hoje, né? Então, o Sim. refrigerante, para mim, ele é o maior anti-alimento que existe, né? Então, assim, eu vi uma cena na minha família, não vou falar, eu tenho um tanto de primo, né? Mas eu vou falar que foi uma das minhas primas, né? Quando era criança, ela tomando a mãe fez uma mamadeira de coca. Ela tinha 1 ano e meio, 2 anos, né? Eu Então quase fez uma infarto quando eu vejo mamadeira um de negócio coca para desse. ela. Quando eu vi a cena, eu falei assim, não, não, não acredito, né? E hoje luta com problema de peso também. Então, É o uma. refrigerante eu falo muito dessa brincadeira da Nutella, porque isso eu acho que o paciente ele foca na hora do momento da concentração, né? Uma latinha de coca, são 3 colheres de sopa de Nutella, uma lata de coca, não é de sobremesa não, colher de sopa, colher grande. Uma lata de coca normal, 3 colheres de sopa de Nutella. E se você tentar colocar 3 colheres ao mesmo tempo de Nutella na boca, você não aguenta. Você não Mas você aguenta. toma a coca. A coca gelada desce, né? E desce Então, mais numa lata ainda, né? exato, exato. E os refrigerantes são cada vez de tamanhos maiores, né? Então, com o advindo das garrafas PET, porque antigamente, né, pessoal, assim, eu acho que eu já sou até, eu tô ficando cringe já, né, quando eu falo desse jeito, né? As garrafas de refrigerante eram de vidro, então o de vidro era muito mais difícil o transporte, quebrava a garrafa, as garrafas eram menores, né? E a gente foi vendo, depois que veio a garrafa PET, aí os tamanhos aumentaram demais, ficou mais fácil de transportar, né? A garrafa não quebra, ficou mais barato, e aí a produção de refrigerantes em larga escala foi só colocar um pouco mais de água e açúcar. Sim. Então, isso daí, coincidência ou não, né, culminou com um aumento assim, expressivo do nível de obesidade, tanto infantil quanto a obesidade geral, né? Então, os refrigerantes é a primeira coisa que a gente tem que evitar, né? Tem que tirar, na verdade, né? Então, As refrigerante é para crianças, aquele elas substituem, momento, né? né? As crianças, elas matam a sede com o refrigerante. Se tiver disponível ali na geladeira, ele sentir sede, ele não vai no filtro de água, ele não vai no galão de água, ele vai na garrafa de coca, do refrigerante, do Guaraná na geladeira. E automaticamente é puro açúcar, ele sente mais sede, e aí ele volta mais vezes na geladeira, que ele acaba com a garrafa se ele passar uma tarde em casa tranquilamente.
Só que também é hábito familiar, é aquela família que almoça com uma garrafa de refrigerante na mesa, janta com uma garrafa de refrigerante na mesa e tem fardos e fardos na despensa só colocando na geladeira. Sim. Então não adianta, às vezes eu falo que assim, não adianta eu falar para a criança beba água, que a água te faz bem, e a mãe senta ao lado da criança com um copo de refrigerante. Sim. Mas a criança, ela cobra que a criança beba água. Exato, exato. É o que a gente falou da importância dos pais também serem exemplos, né? E até me perguntaram aqui, passou uma mensagem aqui perguntando dos sucos que vem pronto, né? Esses sucos que vem pronto, né? Quer falar? É o mesmo nível ali do refrigerante, gente. É a mesma coisa. O Muda suco de muita coisa, não. caixinha, né? O suco de caixinha. Agora a nova moda é o suco de caixinha ser adoçado com suco de maçã, né? Sim. Horrível também, tá? E mesma coisa com açúcar demerara, açúcar mascavo. É açúcar do mesmo jeito também, É açúcar. né? É igual o mel, né? Até 1 ano de idade a gente proíbe o mel por conta do risco de botulismo, da contaminação ali. E depois de 1 ano eu não libero, porque ele não deixa de ser açúcar, ele não deixa de acostumar a criança a adoçar o alimento. Então eu peço para não dar mel até 2 anos de idade. Se possível também deixar, a hora que ela virar adulta, que ela quiser comer uma banana com um pouco de mel, daí ela já é adulta, mas não tem a necessidade de você adoçar o alimento. Então, uma coisa, o mel é adoçante, você adoça. Ele é um pouco mais saudável que o açúcar refinado? Depende também do mel. Se for o mel que você compra no mercado, é a mesma coisa. Sim. Agora, um mel, realmente mel, ele é mais saudável, mas ele não deixa de ser açúcar. Sim, sim. É o Rafael aqui, colega nosso também, dependendo dos sucos, tem mais açúcar, dependendo da marca. Sem dúvida, os sucos de caixinha são horríveis também, né? Aí eu falar assim, mas Thiago, o que eu vou dar para o meu filho, então, de suco natural? Suco de laranja, suco de uva integral? Péssimas opções também. 200 ml de um suco de laranja tem 28 gramas de carboidrato, né? A colher de sopa de Nutella tem 12, tá? Só para a gente fazer essas contas, né? 200 ml do suco de uva integral tem 33. Mesmo esses que estão escritos no rótulo, sem adição de açúcar. Sem adição de açúcar, né? Então, essa é uma pegadinha muito grande. Que a gente vê muitas coisas no mercado. Não, mas esse é sem adição de açúcar. Ser sem adição de açúcar não quer dizer que não tenha carboidrato. Não adicionaram mais açúcar ainda, mas ali tem maltodestrina, açúcar invertido, né? Um tanto de fibras que entram como fibras, na verdade, são todos açúcares. Então, cuidado com essas pegadinhas do sem adição de açúcar. Dentro dos sucos naturais de frutas, né? Quais seriam as melhores opções, né? Morango, acerola, limão, maracujá. Então, essas 4 opções aqui seriam ótimas. Morango, acerola, limão e maracujá. Então, sendo desses tipos de suco naturais, tudo bem, desde que não adoce com açúcar, né? Então, eu ia fazer esse comentário, desde que você não coloque o açúcar no suco. Exato, senão aí você estragou o negócio, né? O segredo foi que a Angélica falou, é comer a fruta, sem dúvida, porque na hora que a gente faz o suco, a gente concentra uma quantidade de frutose muito grande e não tem a fibra ali, tá? Só o sumo só o açúcar puro, só a frutose pura. E a frutose também sobe do mesmo jeito. O suco também, eu falo que é uma questão de cultura. Antigamente, a introdução alimentar começava-se aos 4 meses com suco de laranja, lima ou suco de mamão com laranja para aquela criança que tinha uma constipação intestinal, né? E hoje a gente não totalmente proibido até 1 ano de idade o suco. A gente começa a oferecer e também, assim, não é uma coisa que, nossa, fez 1 ano, eu preciso oferecer suco. Não. A partir de 1 ano, você pode esporadicamente oferecer o suco para a criança. Porque no período ali de introdução alimentar de 6 meses a 1 ano, o importante é que ela tenha o contato direto com a fruta. Não só com a fibra, o contato mesmo, a parte sensorial de chupar a fruta, de sentir o sabor da fruta, a textura da fruta. E sem contar a questão da frutose. Você vai fazer um copo de suco de laranja para criança e você não usa menos que 5 laranjas. E aí a quantidade de frutose que tem dentro de um copo de suco de laranja é absurdo para a criança. Então, até 1 ano a gente pede para ser 0 suco. Depois de 1 ano, pontual. A gente saiu para tomar um café da manhã numa padaria. Entre você oferecer para ela uma coca, você dá um suco, pelo amor de Deus.
Sim, um Mas, Toddy, né? Um achocolatado. exato. Né? Prefiro que você dê o suco, mas também você não vai dar um copo deste tamanho de suco para criança. Você vai pedir um copo e vai dar um gole de suco. Você tem outras opções na maioria dos cardápios que são muito melhores do que o próprio suco. Porque o suco só vai dilatar o estômago da criança e dali meia hora ela não está nutrida, ela está com fome de novo. Sim, sim. Mas é cultural também de vir esse suco lá atrás. Sim, sim, com certeza, com certeza. E a questão das vitaminas, né? A gente não está falando para não comer fruta, de jeito nenhum, né? Comer a fruta, tudo bem. Agora, o suco de fruta, que a Não, gente tem que selecionar bem esses mesmo. sim. Não adoçar, aprender o sabor natural do alimento, sem dúvida, sem dúvida. Porque isso a gente está colocando para a criança, assim, na marra, né? Que são coisas que a gente gosta, né? Que a gente foi educado de uma maneira que viciou a gente, mas eu não quero passar. Tem tanta coisa boa que a gente aprende dos nossos pais, né? Mas tem muita coisa que não foi legal, Sim. né? Então, a gente tem que ter essa consciência de melhorar a próxima Sim. geração, né? Graças a Deus que eu falo, é o que eu falo. Quando eu escuto no consultório, assim, às vezes de alguma avó ou de alguém que, mas eu criei 8 filhos desse jeito e ninguém morreu. Graças a Deus, a intenção não era matar ninguém, né? E graças a Deus a medicina evoluiu e hoje a gente sabe muita coisa. Que bom que ela evoluiu e que hoje a gente pode colocar. Hoje a idade das pessoas, a idade média é muito maior por conta do que? Da evolução da medicina. Então a intenção não era matar ninguém mesmo. Então vamos Mas aproveitar a evolução. é boa essa chacoalhada, é boa essa chacoalhada, né? E não quer dizer que não morreu, né? Que não morreu ninguém, que estão saudáveis hoje também, né? Exato. E mesmo o ponto que a ausência de doença também não quer dizer saudável. Ah, mas está todo mundo bem. Mas aí você vai ver o bem. É uma glicemia de 120, é uma hipertensão que não trata. Você já olha na foto de família, está todo mundo acima do peso, né? Exatamente. Um dos pontos de eu ter seguido muito essa área foi em cima da minha família também. Minha família, eu até brinco, lá o pessoal não come no prato, come no coxo, né? Porque é igual o gado, come em volumes absurdos, né? Então, se a Não, gente não não pensa come. fora da caixa, né? Porque vai falar assim, mas a obesidade ali é genético. Pô, não é genético, o estilo de vida é genético. Né? Então, essa informação do estilo de vida que foi passando de um para outro como normal, né? Mas ninguém morreu, né? Mas está todo mundo doente, são doentes crônicos, né? Exatamente. As pessoas a gente vê hoje que não é que elas comem para viver, para ter uma qualidade de vida, elas vivem para comer. Sim. E hoje nos stories que eu falei sobre introdução alimentar você nunca vê uma criança que está comendo por livre e espontânea vontade comer mais ao ponto de precisar abrir o botão da calça. Mas o adulto come. E aí a gente, quando eu bato na tecla disso na introdução alimentar, é isso. Respeitar a saciedade da criança, porque senão a gente eu crio um adulto compulsivo, que vai viver comendo, sem ter fome, sem precisar daquilo, comendo muito mais que o corpo dele precisa. Adulto a gente vê abrindo o botão de calça, come 2, 3 pratos sem a necessidade dos 2, 3 pratos. Sim. E é o que a gente cria, eu vou falar, a pediatria é isso, o que eu crio aqui é o que eu vou refletir na vida adulta dele. Então eu brigo muito em relação à alimentação por conta disso. Sim. E a gente tem muito essa tendência à repetição, né, quando a gente está falando da nossa família, né? Então, se a gente não muda a nossa visão, a tendência é fazer essa repetição. Eu falo que às vezes o paciente está criando um filho para ser obeso como ele, Sim. sem saber. Às vezes é tudo na boa vontade, mas se ele não começa a pensar fora da caixa, alguma coisa que ele está fazendo errado, a conta não fecha. A conta não fecha. Não fecha, e não fecha mesmo. E na verdade ela fecha, né? No negativo, bem alta. Que Sim. vai colher lá na frente o Sim. malefício disso tudo. E essa geração, ela está muito exposta a telas, essa geração já tem uma qualidade de sono pior, essa geração já tem um sedentarismo em níveis muito mais elevados, essa geração passou pela epidemia do Covid, que são mais de 2 anos parado, fechado, trancado em casa, fica mais ansiosa. Então, é uma geração que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com ela. É uma geração muito especial, que a gente tem, assim, tem que pensar com muito carinho em estratégias para a gente conseguir plantar esse futuro melhor para elas, né? Sim. Que eles vão colher ainda esses 2 anos aí que ficaram trancados dentro de casa, e aí o acesso à tela já era grande para essa geração. Depois desses 2 anos é absurdamente, né? Foi assim, muito grande.
o sedentarismo, é só criança no sofá, no videogame, que é o dia inteiro no videogame. Então, lá na frente, eles vão colher isso ainda. A gente já vem colhendo uma parte psicológica das crianças. Eu tive um aumento muito grande de encaminhamentos para psicólogo por conta da pandemia, mas a gente vai colher muito mais ainda. E, na verdade, vai colher um cenário triste. Eu acho que vai ser um cenário muito triste. Então, a gente tem que ficar muito atento aí e pegar no pé mesmo, para tudo. Para se movimentar, para ir ralar a tampa do dedão lá no asfalto, para cair, ralar o joelho, que faz bem. Sim, sim, com certeza. E aí, só fechando aqui, né, esse bate-papo foi tão bacana aí, o pessoal tudo interagindo também. Olha lá, foi legal que a Flávia escreveu aqui, ó. As crianças herdam a geladeira dos pais. Isso mesmo. O pior mas o pior disso tudo, Flávia, é que tá herdando hoje em dia antes dos pais morrerem, viu? Porque, então, cada vez mais cedo estão cada vez mais cedo. Exatamente, exatamente. E a questão dos tratamentos medicamentosos, né? Então, o que a gente tem hoje de ferramentas que a gente pode auxiliar nesse processo, né? Então, feito toda essa abordagem que é muito mais ali comportamental, né? Quando a gente observa alguns casos, né? Às vezes o tratamento medicamentoso pode ser um auxílio muito bacana para a gente tratar também a obesidade infantil, mas desde que tenha feito todo esse preparo, né? Eu falo que é igual você plantar uma semente boa num solo ruim. Na hora que você planta uma semente boa num solo ruim, não vinga. Por melhor que seja a semente, não vai. Então, um medicamento, ele pode ter um resultado bacana, desde que a gente tenha englobado toda essa questão que a gente falou quase uma hora, né? Então, a gente separou ali alguns minutos para falar de medicamento, né? Então, teve... Ele é só a soma, né? Ele vai ser o... Eu falo que é a parte final. É lapidar o diamante vai ser com o medicamento. É uma muleta. Se você tem uma muleta, mas você não sabe andar, não adianta, né? Então, você tem que ir ali pelo... Exatamente. Então, você tem que aprender e querer andar. Aí a muleta pode te ajudar, né? Então, dentro dos medicamentos aprovados, né, que a gente tem uma restrição muito grande para tratar a obesidade infantil por conta dos medicamentos, né? Hoje, o que eu vejo de melhor ação e que é liberado, foi liberado pelo FDA, foi liberado pela Anvisa, se não me engano, em 2019, é o Saxenda. O Saxenda é a liraglutida, né? Tanto o Victoza quanto o Saxenda foram liberados para tratar a obesidade infantil a partir dos 5 anos, achei até bem precoce, né? No FDA, o FDA liberou com 12 anos, mas a Anvisa liberou a partir dos 5, né? Então, ele ajuda a aumentar um pouco a saciedade da criança, mas a gente tem que cuidar da base, né? Então, o Saxenda já é uma medicação liberada. O Ozempic ainda não foi liberado, que muito se fala do Ozempic, eu adoro o Ozempic, em alguns casos aí muito bem indicados, com ótimos resultados, mas ainda para tratar a obesidade infantil não é uma medicação liberada. Acredito que vai ser, mas por hora é só o Saxenda, né, que é a liraglutida, com os resultados bons também, mas a abordagem tem que ser assim muito multidisciplinar. O remédio ele entra só em último caso. O buraco é mais embaixo do que se imagina, né? Exato, exato, exato. Bom, acho que o nosso tempo já está dando aqui, fiquei muito contente, viu? Foi muito bacana o nosso bate-papo, assim, aprendi muito hoje também. Acredito que o pessoal todo tenha gostado também. A alimentação é um assunto que eu gosto muito de falar, é o que eu falo. Como eu tive uma mudança muito brusca na minha alimentação nos últimos 5 anos, então é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque eu sei o resultado que dá, não só na parte física, eu falo que mudar a mente muda o corpo. Então, hoje o corpo que eu tenho é porque eu mudei a minha mente, eu mudei a minha relação com o alimento. E tudo muda, a concentração muda, o sono muda, a disposição é outra. Então, é um assunto que eu gosto muito de dizer e bato muito na tecla do consultório em relação à alimentação. Não, muito bacana. E hoje, quem está acompanhando aqui a live, pessoal, olha os stories que a Nájila colocou hoje sobre introdução alimentar na criança. Ficou muito bacana, é uma verdadeira aula que ela deu hoje, tá? Então, o dever de casa é vocês assistirem esses stories que ela fez hoje. Foi muito bacana falando da introdução alimentar, tá? Obrigadão por todos aí. Obrigada a você, Thiago. Obrigada a todo mundo que esteve presente aí. Não, obrigado a vocês. A família Pécora está em peso aí, ó. Tássia, Natácia, Fernando também viu, Pedro. Pô, um abraço para todos vocês aí. Obrigadão por tudo, pela companhia nessa noite, tá? E a gente se vê na próxima. Grande abraço. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.